Ave Maria, eu sou a Maria Carolina Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann e este é o quadro De Frente com Frau Raimann. Bem, para quem é novo aqui não sabe, Frau Raimann quer dizer Senhora Raimann. Raimann é meu sobrenome, né? E Frau é senhora em alemão. Então por isso que o nome desse quadro é De Frente com Frau Raimann. A ideia desse quadro, então, é nós respondermos perguntas, né? Eu responder perguntas que eu recebo, né? Por aí, todos os dias, várias pessoas entram em contato, né? Geralmente meninas, né? Que eu já adotei como filhas espirituais. E eu selecionei duas perguntas hoje para a gente conversar um pouquinho, tá? A primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte: a senhora acha certo a mulher ser submissa ao homem? Eu acho ótimo o jeito que elas falam comigo, assim, né? É lógico que é certo, né? É a ordem natural das coisas, né? Então, nós precisamos entender o que significa a palavra submissão, né? Porque o que acontece? O modernismo, o feminismo, né, de um modo geral, eles distorceram o sentido dessa palavra, né? Submissão. E colocaram como se fosse um termo pejorativo, como se fosse uma coisa muito ruim, né? Como se submissa fosse, então, aquela pessoa oprimida, né? Enfim, e não tem nada a ver com isso. A submissão no casamento, né? Como já dizia São Paulo, gente, né? Lá nas Sagradas Escrituras, São Paulo já dizia que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? E os maridos amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então vejam, né? É uma via de mão dupla, né? Não é a mulher ser submissa a um homem, né? Que não a ama a ponto de dar a vida por ela, né? Não tá nem aí para ela, quer dizer, né? Dentro de um matrimônio católico, então já não faria sentido, né? Se fosse uma via de uma mão só, digamos assim. Então é uma via de mão dupla. Certo? Então a gente tem que pensar dentro de um casamento católico. Vocês sabem, né? Eu sou católica, esse canal aqui é de uma família católica, então nós falamos para católicos, né? Principalmente, e para mais pessoas que quiserem vir aqui aprender, conhecer um pouco mais, né? Mas então, vamos, né, entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão da submissão. Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho para falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de penitência, de oração e de esmola. E por isso nós queremos aqui estender a mão a vocês e pedir esmola. Nós precisamos muito da sua ajuda. Mande um Pix para nós de qualquer valor. Qualquer valor já nos ajuda e muito. A chave Pix está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus lhe pague e recompense. Amém. Na família tradicional, né, quando nós temos o pai, a mãe, um homem e uma mulher e os seus filhos, tá? A ordem natural, né, que nós, isso já de tradição, né, de igreja, e foi a forma como Cristo pensou a família também, né? Nós temos o pai como o chefe da casa, o chefe da família, né? O pai é aquele provedor, é aquele homem que vai sair, que vai trabalhar para ganhar o dinheiro, que vai sustentar todos dentro de casa, né? Vai prover tudo o que é necessário para aquela família. Então, por isso que o homem tem esse papel de chefe, né? É ele quem toma as decisões, que sabe, né? O que pode gastar, o que não pode gastar, enfim. E a mulher, ela está como para o marido? Ela está como uma companheira, uma auxiliar, né? Para ajudar o marido em todas as decisões que ele vai tomar, certo? Então, é um mito, digamos assim, quando você diz que a mulher é submissa porque ela é oprimida, né? Sendo que, por exemplo, aqui em casa, meu marido, ele me consulta sobre tudo que nós vamos fazer. Né? Onde nós vamos investir o dinheiro, com o que nós vamos gastar, se tem o que nós temos que comprar. Nós conversamos sobre tudo, né? Então, assim, essa questão da submissão, ela vem da mulher estar sob a missão do homem, certo?
Qual que então é a missão do homem como chefe de família, como esse provedor, né? Esse homem que vai dar a sua vida para sustentar aquela família, né? Então, a missão dele, do homem, né, é levar a mulher e os seus filhos para o céu, certo? Então, a mulher, ela está sob a missão do homem, sendo uma companheira. Isso lá no livro do Gênesis, né? A Bíblia já fala, né? Quando o nosso Senhor criou Adão, ele então vai criar uma companheira, né? Que é carne de sua carne ali, e para ser uma auxiliar, né? Que vai estar em igualdade com o homem. Então, não existe uma relação assim de superior e inferior. Isso não existe. Certo? Não existe dentro de um casamento católico, né, normal, tradicional, não existe essa questão, viu? E eu posso garantir para vocês, assim, que uma mulher, né, que está sob a missão de um homem, né, ela está ali abaixo da missão daquele homem que é levá-la para o céu, isso dá muita tranquilidade para a mulher, né? Por quê? Porque a mulher, sabendo que ela precisa seguir aquele homem, ouvir aquele homem, né? E ele vai direcionar ela da melhor forma possível, né? Para chegar até o céu. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande no nosso dia a dia, sabe? É uma coisa bem interessante porque é um exercício diário, né? Eu sempre falo isso aqui, já falei várias vezes, eu ainda tenho, infelizmente, muitos resquícios feministas dentro de mim, né? Enfim, de ter uns pensamentos assim meio tortos e coisas que não agradam a Deus mesmo, né? E é uma coisa que nós temos que lutar assim o tempo todo, né, com relação a isso. Até eu tenho algumas situações, né, que aconteceram ultimamente aqui em casa que eu gostaria de partilhar com vocês, né? E tem muito a ver com essa questão do ser submisso ali. Porque a mulher, ela tem diversas atribuições, né, dentro de casa, e principalmente se ela ainda trabalha fora, enfim. A mulher, ela tem, assim, pela natureza dela, desse cuidar, né, desse estar sempre a serviço, de olhando, ver se o que está faltando, o que não está faltando. A mulher, ela tem esse olhar mais de cuidar, né? Então, por isso, ela acaba tendo muitas atribuições também. Mas aí, o exercício que eu falei pra vocês, né, que eu tenho feito aqui em casa, é de não discutir com meu marido em hipótese alguma. Meu marido falou uma coisa, prontamente, sim, senhor, e faço aquilo. Assim como um teste, sabe? Com uma experiência, digamos assim. Porque eu sempre tive muito isso comigo, né? Infelizmente, até pelo meu temperamento, como eu sempre fui muito de ir, né, enfim, tomar a frente, fazer e acontecer, aquela coisa toda, é um exercício muito grande para mim, né? E aí, aconteceu uma situação aqui em casa que nós precisávamos fazer um trabalho pro apostolado mesmo, gravar uma novena, mas aquela semana, assim, eu tinha ficado um pouco de cama, tava ainda, né, me recuperando, não tinha me sentido muito bem, então eu não tinha varrido a casa, tinha roupa acumulada para lavar, tava assim, o meu serviço tava assim. Até que um dia, quando eu me senti melhor, eu precisei sair, fazer uns exames e voltei para casa assim, já bom, agora eu vou botar a roupa na máquina, vou lavar roupa, vou começar a varrer a casa e tal. Já assim, eu, né, com aquela programação toda ali na minha cabeça para fazer. E quando eu cheguei em casa, meu marido falou assim, meu bem, então agora você senta aqui e transcreve esse texto da novena pra gente gravar. E veio na ponta da minha língua assim, mas eu preciso lavar roupa, eu preciso, né, limpar a casa, eu preciso... Veio assim na ponta da minha língua. E eu simplesmente respirei fundo, mas assim, engolia seco mesmo aquilo, sabe? A minha vontade, meu desejo. E bem tranquilamente sentei ali na escrivaninha, então, e comecei a transcrever o texto da novena. E aquilo me deu uma paz de espírito, gente, que vocês não têm noção. Sabe? Se vocês puderem fazer esse exercício, façam, né? Se você tem um marido católico de verdade, um homem de oração, um homem de Deus, né? Aquele homem mesmo que você sente segurança, que é o seu porto seguro, que você sabe que te orienta sempre pelo melhor caminho, né? Então faça esse exercício de se colocar sob a missão daquele homem,
certo? Então, não existe isso de disputa num casamento, né? Ah, porque ele tem que fazer isso, porque eu quero, porque ele quer, sabe? Essas coisas assim de disputa, de briga. O casamento não pode ser isso, né? E eu penso assim que como a mulher, ela tem uma personalidade, de um modo geral, né? A mulher, ela foi feita muito diferente do homem. Né? O homem, enquanto o homem ele tem esse caráter assim de poder sair, de ter que sair, né? Isso já lá do tempo das cavernas era o homem que ia caçar, né, para sua família. Enfim, o homem tem essa questão do explorador, do desbravado, dar a vida mesmo, né? O homem tem a força para o trabalho, né? Muitas vezes difícil. Enfim, a mulher não, a mulher ela já tem uma estrutura mais delicada, uma estrutura de espera, uma estrutura de cuidar, né, de estar a serviço. Vocês sabem disso, né? Então, a gente tem que pensando nessas diferenças enormes que existem, né, do corpo da mulher e do homem da mulher, e também da alma da mulher e da alma do homem, né, que são muito diferentes. Nós temos que pensar nisso, né? A mulher, então, estando sob a missão do homem, ela estando sob o cuidado daquele homem, né? E quando você começa a exercitar isso, você percebe que brigar, né, com seu marido, ou discutir, ou ir contra aquilo que ele está falando, é um atraso de vida muito grande, né? Isso traz infelicidade, essa aqui é a verdade, tá bem? E a próxima pergunta é: meu marido não ajuda em casa, o que fazer? Nossa, o que fazer quando o marido não ajuda em casa? Bom, você que é mulher, né? Nós temos assim 2 grupos, né? Digamos assim, de famílias, acredito, hoje em dia. Numa, a mulher, ela precisa ir trabalhar fora, porque o salário do marido é muito pouco, o marido ganha muito pouco, né? Ele não consegue pagar as contas básicas ali. Da família, e a mulher precisa trabalhar fora. Então, os 2 trabalham fora, né? Infelizmente, né, de forma muito triste, hoje em dia, as famílias, existem muitas famílias nesse formato, em que os filhos ficam, inclusive, sob o cuidado de terceiros, né? Ou familiares, né? Ou não, ou de escola também, de uma creche, algo nesse sentido. Então, esse é um formato, né? E não é sobre esse formato que eu gostaria de falar, porque quando essa pessoa que me perguntou, né, ela não trabalha fora, né? Então, trabalha dentro de casa. Na verdade, ajuda o marido, né? Tem uma renda complementar, mas de dentro de casa, o trabalho dela. Então, quando a mulher vai para fora de casa, né, para o mercado de trabalho, para trabalhar fora, eu até acredito, né, que pode haver ali uma divisão de tarefas domésticas, né, algo nesse sentido, tá? Mas realmente não é o foco daqui dessa minha pergunta, dessa minha resposta que eu quero dar, porque realmente não vivo dessa forma, né? Não é uma coisa que eu realmente acredito que vá dar muito certo a longo prazo, tá bem? Mas acontece, né? A gente sabe que acontece. Agora, o que acontece, por exemplo, quando a mulher, ela é dona de casa, né? Com a graça de Deus, eu sempre falo isso, né? Com a graça de Deus, a mulher consegue estar dentro de casa. E ela pode fazer algum tipo de trabalho para complementar a renda da família, né? Ou não também. Mas mesmo assim ela reclama que o marido só suja, que os filhos só estão dando trabalho, só estão dando despesa. Então essa mulher precisa refletir, né? E quando eu falo essa mulher, eu falo de mim também, tá, gente? É uma coisa que sempre, assim, volta e meia, se a gente não cuidar, isso volta, né? Assim, no nosso sentimento. A mulher precisa refletir. Será que ela está reclamando, né? Que o marido não ajuda em casa e tal, por uma incapacidade dela, ela não é capaz, né, de dar conta de todo o serviço? Ou será que ela está se fazendo de vítima, né? De repente ainda um resquício muito forte do feminismo é isso, né? Você se colocar naquela posição de vítima, né? Porque todo mundo suja, só suja, e eu tenho que limpar tudo, e eu sou empregada de todo mundo aqui em casa, e enfim, né, por aí vai, esses tipos de reclamação, assim, que a gente conhece muito bem que existe.
Então, por que eu falo isso, né? Porque a nossa tendência, né, como seres humanos, é esperar uma retribuição, né? É buscar um reconhecimento. Isso é muito humano, tá? Muito humano. Você faz uma comida, você espera que, né, quem está ali comendo diga se tá bom ou se não tá, enfim. Mas você quer ouvir coisas boas, né? Quando vem uma coisa ruim, você já fica meio assim, aquilo. Depende até da pessoa, fica chateada, né? Fica bravo, enfim. Mas essa questão, né, da mulher buscar esse reconhecimento, isso é muito perigoso também para o lar, né, de um modo geral, a família, né, ali de um modo geral. Por quê? Porque se a mulher, ela tem esse desvio de comportamento, que eu acredito que seja um desvio, certo? Uma imaturidade muito grande, né? Quando a mulher diz isso, porque eu só limpo, porque eu não dou conta, porque você só suja, porque você não lava nenhum garfo, porque você não lava seu prato, sabe? É o tipo de reclamação que não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer, porque se nós pensarmos assim, que um casal, né, depois do casamento, do matrimônio, eles viram uma só carne, né, de verdade. As almas, elas estão ligadas, né, dessas duas pessoas. Então, é uma coisa muito forte, né? Então, se nós pensarmos que ali nesse casamento, um precisa viver para o outro, para fazer o outro feliz, o homem, nós já conversamos ali, né? Estávamos falando na pergunta anterior, inclusive, que ele vai sair de casa, que ele vai ganhar dinheiro, ou dentro de casa também, né? Enfim, pode ser um autônomo fazendo um outro tipo de trabalho, mas ele vai ganhar esse dinheiro para sustentar aquela mulher, né? Para comprar aquilo que ela precisa, né? Aquilo que ela quer, as coisas que a família precisa, as coisas que a família quer, enfim. E a mulher, ela tem esse olhar de cuidado e não existe, gente, ninguém vai me convencer, né, de que a mulher, ela não consegue olhar de forma diferente. Você sabe muito bem, o seu marido pode até lavar a louça para você, mas depois você vai passar lá e você vai ver que ele não passou o pano direitinho na pia, ou que sempre falta alguma coisa. É muito raro, né? Pode ser que tenha por aí algum homem, né, que tem esse olhar aí mais feminino. Mas eu particularmente não conheço, né? O meu marido, quando nós dois trabalhávamos fora, no início do casamento, eu ainda trabalhava fora, né? E o meu marido também trabalhava fora, meu filho ficava na creche, ficava na casa da minha mãe. Quando nós chegávamos em casa, então a louça era sempre dele. Então o Raiman lavava a louça muito bem, né? Sempre assim com muito capricho, sempre muito com muito cuidado. Só que sempre eu tinha que depois ir lá, né, e dar aquele último jeitinho, né, porque deixava a louça lá no escorredor, mas aí o Miguel também secava e às vezes não passava o rodinho na pia, não secava a pia, enfim, são coisas assim que a gente for entrar nos pormenores, são diversas, né, diversos exemplos, né, na verdade, diversos exemplos que nós poderíamos citar. Né? Mas então eu penso assim, que quando a mulher reclama, né, que o marido não ajuda em casa, ela tá fazendo uma confusão assim entre os papéis, né? Entre o papel dela e o papel do homem. E mais ainda, né, eu vou um pouco mais além. Será mesmo que você está ali no seu trabalho, na sua casa, né, de corpo, de alma, concentrada ali, ou você está com o celular no Wi-Fi o tempo todo, vendo as notificações? Por acaso você já instalou um aplicativo aí no seu telefone para contar as horas, né, o tempo gasto nas redes sociais? É bem interessante de fazer esse exercício, eu já fiz, né, e foi por isso que eu tomei assim uma resolução de diminuir mesmo o acesso às redes sociais, porque mesmo que você entre ali no Instagram, né, você entra ali, rola o feed, dá uma olhadinha, isso e aquilo, não deu 5 minutos, beleza. Mas daqui a pouco você vai fazer aquilo de novo, e de novo, e de novo. E quando você vê no final de um dia, você ficou 4 horas no Instagram, você ficou 3 horas no Facebook. Então, se você juntar todo esse tempo desperdiçado, né, é bem possível que dê para fazer muito mais coisa dentro de casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, dessas coisas que nos distraem, né? Que tiram o nosso foco
do que é realmente necessário ser feito. Eu já fui uma mulher, eu já fui o tipo de mulher, né, principalmente quando no início do casamento, quando eu trabalhava fora, que eu falava abertamente que eu odiava o serviço de casa, né? Eu odiava, porque o serviço de casa eu dizia que era um serviço ingrato, porque você faz e você depois tem que fazer tudo de novo, porque vem todo mundo sujar, né? Só sujam, só sobra pra mulher. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a ver que essa era a minha via de santificação, era esse o caminho de santidade que eu precisava trilhar, né? Aí eu comecei a mudar o meu pensamento, a amar aquilo ali, né? E eu acabei de passar um pano no chão. Então, não que hoje em dia eu ainda não fique, né? Dou uns gritos com o Miguel. Miguel, você passou aqui agora, sujou tudo. Né? Não vou dizer que isso não acontece, acontece, né? Mas assim, quando eu acabo de fazer uma coisa e preciso fazer novamente, então vamos fazer novamente. Né? E esse exercício, a ascese, né? Principalmente espiritual, mas a ascese, ela é isso, é um exercício, né? Diário, de você amar aquilo que você tem, de você repetir aquilo que você tem e fazer cada vez com mais esmero, cada vez com mais amor, cada vez com mais carinho. Eu penso que esse é o segredo da felicidade, tá bem? Então é isso, essas duas perguntas que eu tinha para hoje, que eu tinha separado para hoje. E você continue mandando sua pergunta, né? Você pode também colocar aqui nos comentários o que você acha, o que você achou dessas respostas, se você concorda, se você não concorda. E mande uma mensagem também se você tiver alguma dúvida, tá bem? E já sabe, né? Compartilhar esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas, ajudar na evangelização. Deixe o seu like. E não esqueça que amanhã é domingo e ao meio-dia vai ao ar o vídeo dos Santos da Semana.